Eita, virei mãe. Um espaço para a gente falar sobre a maternidade, como ela realmente é. Olá, Michele, tudo Olá, bem? tudo bem? Michele, eu gostaria que você se apresentasse. Oi, gente, meu nome é Michele Lima Rodrigues, sou mãe do Derek e sou técnica em enfermagem e blogueirinha aqui da cidade. Ah, que legal. Qual a idade que tem seu filho, Michele? Ele tem 4 anos, 4 anos de idade. Vocês moram aqui, né? aqui de Paracatu, naturais de Paracatu. Naturais daqui. Qual que é a sua profissão? Técnica em enfermagem. Certo. Michele, como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Nossa, pra mim foi uma tristeza enorme. Eu não Tristeza. sonhava com a maternidade. A maternidade não era um sonho meu. Lá em casa nós somos quatro mulheres, né? Aham. E eu era a única que não sonhava com a maternidade. Gente. Aí acabou que quando eu descobri minha gravidez, eu tava saindo de um relacionamento, né, que ambas as partes concordou que não dava mais certo. Uhum. Então, quando eu saí, já tinha 4 meses que eu tinha terminado, eu descobri que eu tava grávida, né? Ai, meu Deus, que desespero. E pra piorar tudo, né, eu tinha um problema de saúde, né, mioma. Mesmo caso que eu. Miomas. Mioma, e o médico falou que a chance pra mim ter filho era pouquíssima, quase zero. Quando ele falou, eu até comemorei. Falei, graças a Deus, que eu também não quero ter filho, né, então vai dar certinho. Uhum. Menina, quando eu descobri essa gravidez, foi assim, sabe quando o mundo parece que desaba? Foi Sei, gente. chocante, eu fiquei muito triste mesmo. Ai, Deus. Isso foi quando, Michele? É, Qual ano? deixa eu ver, Derek. Ai, não sei. Foi na época Eu da sou tão pandemia, ruim com né? data. 2020. Isso. 2020, foi na época da pandemia. Derek nasceu em 2020, né? Então foi 2019. 2019, Isso. 2020. Aham. E como que foi lidar com essa situação na época da pandemia? Porque juntou tudo, né? Você como técnica em enfermagem ali na linha de frente, né? Como é que foi aquela preocupação? Ai, meu Deus, estou grávida e estamos passando por essa pandemia, e agora? Assim, só da gente ser profissional da área da saúde, a gente já estava todos muito cansados, né, psicologicamente abalado. Então, eu até trabalhava tranquila, assim, eu não ficava com medo nem nada, assim, Uhum. sabe? Eles isolaram a gente, né, numa parte do hospital, assim, quem estava grávida, quem tinha problema de saúde, eu trabalhei mais tranquila. O meu problema mais foi aceitar, eu acho que eu até esqueci, assim, que estava em uma pandemia, assim, porque o meu problema foi a Nossa. aceitação mesmo minha, com a gravidez. Entendi. E você atualmente tem qual idade? 31 anos. 31. Eu estou com 32, basicamente a mesma idade. Engravidou com qual idade? Ai, gente, não me pergunta nada não. De É ruim conta. de... Eu sou ruim de conta. Ele tem que idade? Deve ter 4 anos. 4 anos de idade. Ah, não, é bem recente, né? Aham. Ok. Michele, quais foram as primeiras emoções que você experimentou ao saber da gravidez? Foi esse desespero mesmo que você teve? Desespero, medo, né? Assim, fiquei angustiada, triste pela situação, né? Assim, de eu ter separado, né? Não tá mais no relacionamento. Aí Vai mudar a minha vida completamente. vai mudar tudo, né? Mãe solteira, né? Que tem um preconceito na sociedade e tudo, né? Mas foi chegando ali, assim, por 6 meses, eu comecei a aceitar, né? Comecei a amar o meu filho, mas eu falo assim que eu não tive aquele momento, assim, que as mães, eu vejo as mães postando, assim, falando que tem de fazer carinho na barriga, ai, meu filho, eu te amo, não sei o quê, seu nome vai ser tal, seu nome vai ser tal, assim, até eu ganhar, eu não sabia nem o nome que eu ia pôr. Ai, meu Deus. E você ficou sabendo da gestação com quantas semanas? Eu tava com 4 meses. 4 meses já? Então demorou um pouquinho pra Demorou. saber. Como que você descobriu? Menina, eu tava sentada no sofá da sala de Ah. casa, tava eu, minha mãe e minha irmã. Aí eu já tava com uma sensação assim, eu falei, gente, acho que eu tô grávida. Eu pensava na minha cabeça, né, que meus nada. peitos começou a inchar. Ah, tá. Foi pelo peito, Pelo assim, né? peito. Porque eu não menstruava. Eu fazia o uso de anticoncepcional direto pra Aham. cortar a menstruação. Porque quando vinha o meu ciclo menstrual, me dava hemorragia por causa do mioma. Uhum. Aí pela menstruação ia ser difícil de eu descobrir, né? Aí eu tava sentada, eu olhei pra mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu tô grávida. Nossa. E ela, como assim, grávida? Você nem pode ter filho, né? Na cabeça de todo mundo, na cabeça da Por minha, conta né? dos miomas, né? Aí eu falei assim, mãe, eu acho que eu tô grávida, assim. Aí ela, será? Aí eu já comecei a chorar, e chorava, e chorando, e desesperando. Aí liguei pra nossa amiga do postinho, a gente foi lá, fez o teste na mesma hora, e ela falou assim, você tá grávida mesmo? Menina, na hora que ela falou aquilo, eu sentei O no mundo caiu. meu mundo caiu, eu sentei no chão, assim, do postinho, e falei assim, mãe de Deus, eu quero morrer.
Tudo você imaginar passou na minha cabeça. Meu Deus. Não, assim, eu tenho mais ou menos uma noção do que você passou, porque eu passei por algo parecido também. Como que você conseguiu compartilhar com as outras pessoas que estava grávida? Eu fui assim, na verdade eu não falei, assim, né, que como não era uma coisa planejada, que eu tava feliz, eu não falei, as pessoas iam descobrindo, né, aí logo eu comecei a postar também conteúdo de maternidade, eu comecei a aceitar, eu comecei a fazer vídeos, né, comigo grávida e tudo, e compartilhar, aí todo mundo ficou sabendo. Chegou a ter depressão durante esse tempo? Diagnosticada, não sei, Não, né? né, Entendi. eu não sei. Mas teve todos os sintomas, né? Todos Aquela os sintomas. tristeza Aham. profunda. Quanto tempo que levou para você aceitar a gestação? Por volta dos 6 meses ali, que eu já tava com Demorou, 6 hein, meses, Michele? quase ganhando, aham. Que eu demorei, assim, a aceitar mesmo, falar, eu tô grávida, meu filho não tem culpa, né, disso tudo, né, só uma criança nossa, a gente vai nascer, então tem que cuidar, tem que amar, e eu coloquei isso na minha cabeça e segui em frente. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para poder aceitar essa gravidez? O que te impedia De dessa aceitar, aceitação? eu acho que, assim, a parte de quem ia ser o pai, né, da criança, que não era uma pessoa que eu sonhava, né, num relacionamento que eu não queria mais, uma pessoa que eu não queria mais estar Nossa. ali, né, eu não dava certo com os meus sogros, né, com a minha sogra, com o meu sogro, então foi isso que me atrapalhou a aceitar mesmo, porque o resto eu imaginei, criar eu dou conta, né, educar a gente dá um jeito, tudo a gente dá um jeito. Teria um apoio, né, dos seus familiares? Você Tenho. teve uma rede de apoio? Tive. Teve. Rede de apoio, assim, excelente, assim. Ai, graças Meus a irmãos Deus. me carregou no colo, assim, colocava roupa em mim, né, que meu parto foi cesárea. Foi aqui seu parto? Foi. Ocorreu tudo bem durante a gestação? Durante a gestação, sim. Durante o parto, não. Não? Não. Porque eu tive uma reação ao medicamento, né, na minha cesárea. E quando a gente tem reação a esse medicamento, que é o Plasil, dá tipo uma sensação de desespero. Eu já sou muito ansiosa. Então me deu assim, eu passei muito mal na hora do parto, sabe? Tanto que eles tiveram que me sedar e eu acordei assim, eu já tava na cama do quarto, assim, do hospital. E já Eu tinha tinha ganhado. saído, já tinha ganhado. Gente, que desespero. Meu Deus. Como que você acha que a sua experiência de aceitação da gravidez afetou sua relação com seu filho? Você acha que afetou de alguma maneira? Eu não tenho certeza, né? Mas pode ter afetado hoje em dia, né? Porque ele, assim, ele é um menininho muito, assim, carente, assim, chorão. Eu sou muito carinhosa, muito apegada, mas ele pode ter sentido alguma coisa ali do começo da minha gestação, né? Essa rejeição, né? Nada comprovado, né? Mas você acredita que o bebê ele consegue sentir Acredito. quando ele está dentro da barriga? Eu acredito que ele sente tudo que a gente sente. Por isso que eu tentei, assim, ao máximo, mudar o meu pensamento, né? Porque minha mãe falava, neném sente, você não pode falar essas coisas, tem que pensar diferente. Aí eu coloquei na minha cabeça, a criança não merece isso, né? Então eu vou pensar diferente. Aí foi quando você conseguiu mudar, né? Aham. Reverter aquela situação. Como que você lidou com as emoções negativas associadas à gravidez, como ansiedade, tristeza? Não foi fácil, né, Michele? Como que você conseguiu sair daquela situação? O que foi assim que te levantou? O que eu acabei de falar, assim, pensar no meu filho, né? Tipo assim, pensar, ele não merece isso, então eu tenho que sair disso, né? Não é justo com a criança, né? Ela não pediu pra vir no mundo, né? Então eu preciso mudar pelo meu filho, eu preciso mudar o meu pensamento pelo meu filho, eu preciso aceitar por causa dele. Aí quando você colocou isso na cabeça, você já conseguiu a começar a pensar de outra maneira. Isso. Certo. Quais foram as principais fontes de apoio que você teve nesse período? A minha família, né? Sua família toda. Minha família toda. Me ajudou, nossa. Que faz muita diferença, né? Rede de apoio excelente, assim, que eu tive e tenho para tudo que eu preciso. Entendi. Então você teve uma rede de apoio, assim, durante e após a sua gestação. Eles foram muito carinhosos comigo, cuidou de mim, cuidou do meu filho. Quando acabou minha licença maternidade, né, 6 meses, eles olhavam meu filho para mim trabalhar. Então, assim, nossa, uma rede de apoio maravilhosa. E após a gestação, né? Logo depois que você ganhou seu filho, como é que foi? Que sensação que você sentiu ali? Nossa, eu falo que eu comecei a amar o meu filho mesmo quando ele nasceu. Quando ele nasceu, eu olhei e falei, meu Deus, tô apaixonada. Como é que saiu de dentro de mim, né?
Tanto que a minha mãe pensava que o meu filho ia ficar pra ela. Ela pensou, ela não vai querer o filho, porque vai criar ele, né? Se não aceitou durante a gestação, pode ser que... E hoje, minha filha, eu sou uma mãe leoa, não chega perto do meu filho, não. Ai, que gracinha, graças Minha mãe a fala Deus. assim, eu nunca imaginei que você ia virar essa mãe que você é hoje, essa mãe chata, que eu sou... Chega a ser chata, né? Que eu sou muito grudada com ele, nossa. Foi só uma fase mesmo Foi. que você passou ali durante a gestação em si, né? Que muitas mães passam por isso, né, Michele? E não Muitas. tem coragem de dizer. Não tem coragem de dizer por causa dos julgamentos, né? Muita gente julga, né? Isso. Aí acaba que as pessoas romantizam demais Romantizam. a gestação e não é bem assim, né? Não é. Aquela fase de falar assim, ah, já ganhou o neném, fala assim, ah, que saudade da minha barriga. Você já pensou dessa maneira? Que saudade Não. do meu barrigão? Não tem saudade de barrigão. Não tem não. saudade nenhuma do barrigão. Sua barriga ficou muito grande. Ficou até grande. Não tem saudade do barrigão. Mas é o que a gente mais vê, né? As postagens lá das mães colocando, ah, que saudade do meu barrigão. Que saudade, ai, não sei o quê. E hoje, minha filha, se fosse pra não ter outro filho, teria. Se fosse de ter, você teria outro filho? Teria, com certeza. Gente, que Se Deus reviravolta. quiser, eu quero outro. Ai, que bom. Legal. Como você acha que a sua experiência de aceitação afetou a sua saúde mental? Eu acho que eu fiquei muito depressiva e fiquei muito isolada. Eu tentei me isolar muito, sabe? Para as pessoas não verem como eu tava me sentindo. Mas, assim, é uma forma que afetou, assim, eu não sei. Mas você chegou a pensar, ter aquele sentimento de culpa? Nossa, eu tinha que estar amando esse período, porque todo mundo fala que é um período maravilhoso e eu não consigo sentir isso. Eu tive essa sensação de culpa, né? Assim, nossa, o que eu senti, assim... Hoje em dia, essa sensação de culpa é pior, porque eu olho pro meu filho, né? Ele tá aqui, eu penso, nossa, como que eu senti isso tudo, né? Mas, assim, a gente não manda uns sentimentos da gente, né? Uma coisa que eu senti ali na hora. Foi involuntário, né? Se desse pra voltar atrás e mudar, né? Com certeza. Seria diferente. Você chegou a amamentar normalmente? Amamentei. Seu filho nasceu saudável, sem nenhum intercorrência? Saudável. Nossa, ótimo, ótimo. Graças a Deus, né, Michele? Ixi, amamentei quase até os 3 anos. Nossa. Eu acho que eu fiquei com mais dó de tirar ele do peito do que ele mesmo. Eu gostava tanto de amamentar. Eu já não gostei dessa fase. Sério? Eu desmamei com 6 meses. Minha filha vai completar 10 meses a semana que vem. Eu não gostei muito da fase de amamentação. Nossa, gente, eu era apaixonada. Ele é apaixonado até hoje. Falava, mamãe, deixa eu mamar peitinho. Eu falei, Derek, você tem 4 anos. E ele ainda quer o peito? Gente, como é que pode? E quais são as principais coisas, Michele, que você gostaria de compartilhar com outras mães que estão passando por experiências semelhantes? Você fala da maternidade? Da maternidade. Então, eu acho que assim, a maternidade ela não é fácil, né? Não é um mar de rosas, né? Às vezes a gente não tem tempo para nós mesmas, né? Sair, ter um lazer, né? Nos priva de muitas coisas, mas é gratificante, gente. É maravilhoso. A gente passa por isso tudo, mas quando a gente olha para o filho da gente, né? Tudo vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Mas você chega a olhar para o seu filho assim e pensa, como que saiu essa criança de dentro de mim? Porque eu penso nisso o tempo todo. Eu acho que toda mãe pensa como. Será? É normal isso então? Porque eu penso o tempo todo, como que surgiu? De onde que surgiu, né? Como é que Deus é perfeito, né? Não, Deus é perfeito. Não tem explicação. Pra você ver, né, que no começo eu tive essa rejeição e hoje eu quero outro filho. E que é outro... O mesmo caso que eu. Sofri a gestação inteira. Eu tive uma gestação de alto risco também. E esses dias atrás eu estava pensando, inclusive, nessa possibilidade. Mas só de relembrar tudo que eu já passei, às vezes a gente pensa assim, não. Não, tem que ser positiva. A próxima agora vai ser maravilhosa. Eu tô com um parceiro maravilhoso, né? Que é o pai, o padrasto do meu filho, né? Ai, que legal. Então... eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. A situação é outra, a vida é outra, o momento é outro, né? Meus pensamentos mudaram, né, em relação à maternidade, né? Então vai ser maravilhoso, se Deus quiser. Se Deus quiser. Michele, muito obrigada pela sua participação. Desejo tudo de bom para sua família, para o seu filho. Muito obrigada. Fica com Deus. Muito obrigada pelo convite. Eita, virei mãe. Um espaço para a gente falar sobre a maternidade, como ela realmente é.